Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Faz um tempinho que eu não vim aqui no YouTube e hoje eu vim para mostrar um vídeo de um plugin que a gente desenvolveu aqui para o escritório que é muito útil para dar uma bela de uma incrementada no desenho técnico do seu projeto. A gente vai ver aqui um exemplo muito simples para fazer uma demonstração mais rápida, tá? Mas você pode usar ele para qualquer nível de complexidade aí de projeto, tá bom? Se trata do Grola Etch, que é um plugin de criação de achuras no SketchUp. E não é de texturas de material, é de achuras visando o desenho técnico, beleza? Lá no layout. Então, sem mais demora, vamos ver aqui como é que a gente trabalha com o Grola Etch. Essa casinha aqui, né, esse modelinho, super simples, né? Como se fosse um chalezinho, um quarto ali de um chalezinho e tal. Tá completinho, tá com achura, né? Ou melhor, tá com textura aqui, aplicado, material, vidro, tudo mais, né? Mas o que nos interessa é, por exemplo, e se eu quisesse fazer esse piso aqui, a paginação dele correta para o desenho técnico, com achura mesmo de piso e não com uma foto ou com uma imagem, né? Se o meu desenho técnico eu quisesse dar uma incrementada a mais. O Grolete ele foi pensado para isso, para achuras de parede, de revestimentos, beleza? Piso, parede, de faces, né? Mas nada impede de você usar ele também para fazer uma incrementação aí no corte do SketchUp, mas não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é paginação e também facilitar o desenho técnico, ficar um pouquinho mais amigável, um pouquinho mais bonito, tá? Então, vamos lá. Ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita você vai ter acesso ao Grola Etch aqui e um número limitado de achuras, tá? E você também não vai ter acesso daí às outras ferramentas como exportação de achuras, importação, editar e copiar e colar propriedades da achura, tá? O restante você tem acesso, redimensionamento, rotação e etc. E algumas achuras, apenas acesso a algumas achuras. Mas o plugin é super baratinho, tá? Você vai acessa o link aqui para ver certinho o preço dele, bonitinho, e ele compra uma vez, você vai poder usar para sempre aí, tá bom? No teu escritório não é um plugin de renovação anual, tá bom? Beleza, então vamos ver como é que funciona. Primeira coisa, vou mostrar ele aqui fora, né? Ó, tô aqui na cena, aqui fora. Você percebe que quando eu tô com ele ativo, né, ele me dá uma prévia da face sem eu precisar entrar no grupo, tá? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar, ó, uma prévia da achura de linhas. E aí, vamos só mudar aqui para a versão, para visualização monocromática, né? Ó. Então, eu consigo visualizar onde que eu vou posicionar a minha achura e perceba que ele faz o recorte de janela e tudo mais, né? Só que eu também posso mudar a dimensão. Aqui está com 6 centímetros. Se eu colocar, por exemplo, 10 centímetros, ele aumenta um pouquinho. Se eu colocar ele 1 metro, por exemplo, ele aumenta. Então, tudo vai depender do tamanho do revestimento ou da representação gráfica que você quer dar, né? No caso, tá? Eu não quero colocar, não vai ser uma linha, né? Não vai ser uma achura de linha aqui fora. Se a gente voltar aqui para o material, a gente tem pedras, né? Então, tem justamente essa achura aqui, a gente tem ela disponível, que é essa pedra 4. Então a gente poderia estar aplicando ela aqui. Um detalhe, quando a gente está falando de revestimentos mais complexos, a achura ela vai fazer a varredura e ela vai dar uma pensada a mais, tá? Ela vai talvez dê uma demoradinha a mais para aplicar, dependendo da complexidade do padrão. Então sempre atento a isso, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela, que eu estou achando ela meio grande. Vou, inclusive aumentar ela proporcionalmente, né? Para ela não ficar esticada demais. Se quiser, você pode travar a proporção. Deixa eu voltar aqui. E olha só que interessante, estou com ela aqui, mas eu queria rotacionar essa achura. Eu queria que ela virasse 90 graus. Se eu digitar seta para o lado com o mouse aqui em cima, né, ó, ele vai rotacionar ela 45 graus, aí mais uma vez, mais 45, e você pode ir rotacionando ela quantas vezes você quiser, tá? No caso, quero que ela fique assim, meio que na horizontal, e o meu ponto de inserção vai ser essa referência da janela, ou eu posso pegar, por exemplo, e falar que é daqui para lá que vai fazer a aplicação da achura. Na hora que eu clico pela segunda vez, ele aplica. Então, vou clicar aqui uma vez, ele vai pegar a prévia, vou rotacionar 90 graus, rotacionou, aplicou, e assim a gente vai brincando aqui com a nossa achura. Vou rotacionar ele 90 graus de novo. Né? Opa, acho que agora eu que bobeei aqui, não devia nem ter rotacionado, ele estava certo já. Ó. Beleza, rotacionou bonitinho, aplicou certinho, e aqui é a mesma coisa. Muito bem, preste atenção, tá, que ele está criando isso
dentro de uma tag, de uma layer específica, tá? No caso, eu não tinha me atentado na hora que eu criei, mas eu criei ela dentro de uma achura de piso. E isso aqui deveria ser achura de parede, não tem problema. Tudo isso daqui que a gente criou com o etch são grupos, né? É um grupo. Então eu posso selecionar ele, procurar ali na minha lista de layers aqui e vou colocar etch parede, beleza? Achura das paredes. Muito bem. E eu posso selecionar por aqui também, ó. Se eu procurar, por exemplo, parede, ele vai me dar a lista aqui. Se eu procurar, por exemplo, arc, ele vai listar todas as achuras que eu já tenho pré-montadas no meu modelo. Então eu posso criar da forma como que eu quiser. Tá? Eu vou colocar aqui a achura de piso agora, sim, né? Vou aplicar aqui a achura de piso. Vou lá na planta do térreo, só para a gente pegar aqui a referência aqui da parte de dentro. E eu vou usar uma achura que é a herringbone, tá? Que seria esse piso que a gente viu ali, que é de escama de peixe, né? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar o tamanho dele. Porém, ele está grande, né? Eu sei que esse piso aqui, por exemplo, seja 60 centímetros, em vez de 10 é 0,6. Vamos supor que seja esse o tamanho do piso. A partir da onde que eu vou fazer o assentamento dele? Ah, lá do cantinho, por exemplo. Vou pegar esse canto como referência. Aí lá no layout eu posso sinalizar que esse aqui é o ponto de referência, é daqui para lá, né? Então, fica muito legal para fazer o desenho técnico. Na hora que você coloca ali na planta, você já vê que está aparecendo a achura ali e ela está na achura de piso. Isso vai fazer toda a diferença quando a gente for lá no layout, tá bom? Muito bem. Para a gente dar uma incrementada mais bonitinha ainda, eu vou criar aqui eu criei, na verdade, uma achura que é de pedra portuguesa. Já vou mostrar como é que eu criei essa achura. Vou criar uma achura mais simples, né? Só que tem sempre uma atenção. Essa achura aqui, ela é muito complexa. Ela é cheia de pedacinhos e linhas. Então, quanto mais complexo, mais pesado fica. Não no layout, curiosamente, mas mais pesado aqui no sketch. Então, sempre dá uma olhada na densidade. Isso aqui está meio grande. Vou travar aqui a proporção. Vou jogar isso aqui para 1,20 de tamanho, tá? Para ela ficar um pouquinho maior. Na hora que eu clicar aqui, você já vai ver que ele vai dar uma travadinha, ele vai dar uma pensada, porque é uma achura pesada, tá? Foi criada linha por linha ali e tudo mais, né? Então ela vai dar uma pensadinha na hora de aplicar essa achura aqui da pedra portuguesa. Mas não tem problema. Na hora que a gente conseguir visualizar ela aqui, você vai ver que é só clicar e ele cria rapidinho. Ele demora um pouquinho na prévia, mas na hora da criação ele vai rápido, tá? Então, ó, cliquei aqui. Eu acho que ele não deixou eu visualizar agora, mas na hora que eu clicar ele vai mostrar, tá? Ó, vai mostrar o resultado. E é esse aqui, ó. Pronto, ó, tá aplicado ali, ó. Criou uma achurinha rapidinho, né? Rapidinho não, né? Ele deu uma pensada. Não vou mentir aqui, né, no vídeo do YouTube. Ele dá uma pensadinha quando a achura é pesada, beleza? Vocês vão ver que lá no layout isso não impacta, por incrível que pareça, tá? Muito bem, vamos ver o que mais. Vamos pegar aqui dentro, vamos pegar aqui um corte A, tá? E agora eu vou criar uma achura. Eu vou mudar aqui para, em vez de piso, vou voltar para parede, tá? Vou usar aqui a layer de parede. E eu vou pegar uma achura de sand, que seria de areia, né? Só para representar esse reboco meio tchananã ali que a gente fez, como se fosse um reboco grego, né? Ó, vou aplicar aqui, quase não dá para ver. Deixa eu dar uma rotacionada aqui, ó. Quase não dá para ver, a gente pode aumentar a densidade. Vou colocar aqui com 60 centímetros para ele ficar o dobro de densidade, tá? Na hora que a gente clicar, ele vai aplicar a achura ali bonitinho. Tá? Pronto. Beleza? E aí eu vou aplicar isso em todas as outras faces para ficar interessante na hora do desenho técnico tá rodando ali, né? Deixa eu ver aqui que eu acho que ele criou duas. Deixa eu ver. Não criou não. Criou certinho, tá? Eu vim aqui, clicar aqui, clicar aqui. Aqui, como é sand, não tem muito critério, né? Da onde vai estar assentando, né? O início, né? Onde vai estar o início da nossa achura. Vou clicar aqui também. Tá? Lógico, né, gente? Isso aqui é preciosismo, né? Você vai querer fazer isso? Vai do seu preciosismo. Muito bem. Então, se a gente for ver, ó, agora eu tenho. Na modelagem, ó, eu já não gostei disso aqui, né? O que eu vou ter que fazer para salvar a minha cena? Eu simplesmente vou lá, pego as duas layers, né, ó, de achura, desligo e atualizo a cena. Eu tenho um atalho aqui que é Ctrl 2 para atualizar a cena, né? Mesma coisa aqui para o interior,
Vou desligar as duas, Ctrl 2 e assim por diante. Beleza, implantação e cobertura, eu vou deixar... Vamos fazer o telhado, né? Esqueci de fazer o telhado. Vou pegar aqui Roof, cerâmico mesmo, e acho que aqui vai ser 20. Interessante, vamos ver. Vou pegar por aqui e por aqui. Agora só tem que rotacionar 180 graus. Beleza, tá feito aí, ó. Bonitinho. Fica mais fácil do que se for fazer o modelo 3D das telhas cerâmicas, é mais fácil você trabalhar com plano. Isso aqui vai ficar muito mais econômico no teu desenho técnico, beleza? Aqui ficou legal, tá? Aqui nós já vamos falar sobre essa situação de usar o Grolaet para fazer a achura de corte, né? Dentro do plano de corte ali, tá? A humanizada nem precisaria das achuras, podemos deletar elas ali. Aqui começa a ficar interessante. Só por dar uma diferença lá no layout, eu vou desligar aqui, ó, tá? Então, Ctrl 2 aqui, aqui eu vou deixar ligado, aqui eu vou desligar, beleza? Eu vou deixar ligado, elevação, eu vou deixar tudo ligado, tá? Nas elevações aqui, tudo mais. Beleza, muito bem. Agora, o que fica interessante? Se eu salvar isso aqui já, tá? Vou vir aqui, ó, planta do térreo. Eu vou salvar esse cara aqui. Beleza? Muito bem. Ah, não. Essa daqui é a planta do térreo, eu tenho que desligar. Aí. Ctrl 2. Atualizei a cena. Essa, então, tem uma planta que está normal do sketch e a outra que está usando o etch sem nenhum recurso ali no corte, né? Ó, vou salvar bonitinho. Vamos lá para o layout para a gente atualizar as referências. Ó. Então, eu já criei um arquivo no layout onde eu vou trabalhar a diferença de uma coisa com a outra. Bom, então só tenho que vir aqui e dar um update model reference para ele atualizar a referência do modelo. Você vai ver que os dois vão pegar a achura, tá? Por quê? Porque as duas cenas são iguais. Então, sem o Grolaet, né, se eu não quiser mostrar, por exemplo, nada aqui dentro, vou em SketchUp Model, né, que seria o normal, e eu simplesmente procuraria ali as duas achuras e desligaria a layer delas, beleza? Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Fica fácil de você gerenciar isso daí aqui no layout. Você vê que ele atualizou rápido, apesar de ser um modelo teoricamente denso de elementos, né? O único detalhe aqui é que isso aqui não está raster, ele não está em raster, ele está em vetorial, que deveria travar pra caramba, né? Ó, se eu der uma bela de um zoom aqui, né? Por que eu fiz isso de propósito, né? Porque olha só que interessante. Aqui no layout a gente tem a possibilidade de definir, por exemplo, a cor da linha e o tipo de linha. Então, no caso, eu estou editando aqui, ó, eu vou colocar um cinza, tá? Um pouquinho mais clarinho. Poderia até mexer no piso, né, no peso de linha, mas eu vou deixar o peso de linha normal, tá? Você vai ver que a de parede ali que pegou o telhado, né? Ele já deu uma mudada. E com isso, eu consigo criar um desenho técnico que me dá uma percepção de profundidade muito mais interessante. Aqui é do piso, tá? Aqui é do piso, sim. Eu acho que vale a pena a gente mexer no peso aqui, ó. Em vez de um ponto, eu vou colocar metade. Tá? 1.5 aqui, vou dar um OK, você vai ver que ele vai diminuir o peso de linha aqui na achura, beleza? Muito bem, então ó, já temos uma diferença considerável aí, né? Vamos aqui agora para, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos aplicar o mesmo princípio, aqui, pegar a achura de parede, aqui não vai fazer nenhuma diferença, né, na prática, mas eu vou fazer mesmo assim só para a gente pegar certinho, né? E aqui, vou vir aqui em, lembre sempre, né, que SketchUp Model, você tem aqui essa opção de abrir os estilos e tudo mais, e aí você tem a opção de selecionar a tag a partir daqui, tá? Sempre selecione o tipo de linha, no caso é contínua, e eu vou mudar a cor aqui clicando, colocar um cinzinha e vou colocar aqui no piso 0.5, beleza? Na hora que eu der um OK, você vai ver como ele vai ficar, ó, muito mais limpo, né? E aqui, só para você ter uma ideia, essa cor de layout que está azul é porque aqui na tag está configurado a cor azul para essa layer layout 2D, beleza? Muito bem, então ó, já deu, né? Já deu uma graça aí pro desenho, né? Já ficou interessante. Vamos ver aqui, ó, o corte, né? Ó, o corte é a mesma coisa, ó. Com o Grolaet já deu uma diferençazinha aquela nossa achurinha lá. Parece que não, né? Mas dá uma gracinha aqui, ó. Mesma coisa, posso selecionar todo mundo aqui agora, ó. É só a achura de parede que eu preciso mudar. Vou colocar aqui o cinzinha que eu tenho de padrão e vou colocar um peso um pouco menor aqui nessas vistas aqui, tá? Você vai ver que ele vai daqui a pouquinho atualizar todas as vistas. Apesar de parecer carregado, ó, ele vai rodando bem com
mesmo com a visualização em vetorial, tá bom? Beleza, ó, feito isso daí, então a gente já tem uma graça, né? Ó, aqui, na verdade, não devia ter feito, né? Devia ter, para comparar, né? Fazer a comparação mesmo, só tá desligado aqui pra gente ver, né, a representação limpa e a representação um pouquinho mais bonitinha. Mas olha só que interessante, eu também posso fazer o mesmo, usar o mesmo princípio para criar uma achura aqui dentro, tá? Isso aqui, gente, de verdade, tá? Eu não sei, assim, depende muito da necessidade, tá? Eu não vejo muita necessidade de fazer isso, porque particularmente eu gosto dessa representação aqui, tá? Mas eu vou ensinar vocês, porque foi uma coisa que sempre o pessoal pede, inclusive a galera que já baixou pediu para eu mostrar isso, tá? Então, é o seguinte, tá? Eu vou criar isso, eu estou usando o SketchUp 2026, tá? No 2024 para frente eu acho que é a mesma coisa, tá? Não vai ser muito diferente. Só nos para trás, acho que 2021 para trás é que é um pouquinho diferente o resultado, tá? Não é o processo é o mesmo, o resultado é um pouco diferente. Mas basicamente, o que eu vou fazer? Ó, tô aqui na minha planta, né? Vou selecionar bem em cima do plano de corte aqui, ó, que é o plano de corte do térreo. Vou clicar com o botão direito sobre o plano de corte e vou procurar aqui, ó, criar um grupo a partir do corte, ó. Criar um grupo a partir do corte. Cliquei, ele criou o grupo. Você não tá vendo ele, mas o grupo existe, ó. Tá vendo? Ele existe ali. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele, mas muito pouco para baixo, 0,001, 1 milímetro para baixo, beleza? Do plano de corte. E aí, eu vou usar um pluginzinho que eu desenvolvi, que é o de criar face. Se você tem qualquer um, da Eneroff ou qualquer outro plugin, né? Você vai dar ali e ele vai criar uma face em todo o conjunto ali, né? Deixa eu só vir aqui em modelagem para você visualizar o que ele fez. No 2024, como eu comentei, para frente, né? Ele cria o grupo agrupado por áreas e por tags e por objetos, tá? Então, por exemplo, isso daqui é tudo aquilo que está num grupo de parede, isso daqui é tudo que está num grupo de esquadrias, isso aqui tudo um grupo de... Enfim, ele vai criando, né, as faces de acordo com o objeto que foi cortado, beleza? Basicamente é isso. Então isso daqui é nada mais do que um grupo para isso, tá? É um grupo que ele vai fazer a face naquele ponto que o corte estava. Beleza. Com essa face em mãos, né, a gente pode criar as nossas achuras. Só que eu vou recomendar você fazer o seguinte, tá? Perceba que eu estou editando o grupo, eu estou dentro desse grupo, beleza? Dentro do grupo criado a partir do corte. Então, dentro desse grupo, tá, eu vou criar as achuras aqui. Eu vou criar, por exemplo, uma achura baseada em linhas. Beleza? Deixa eu vir aqui pegar a linha. Vou colocar uma densidade um pouquinho razoável aqui, uns 5 centímetros, provavelmente. Só que aqui eu não vou criar. Aqui eu vou criar uma achura de corte parede. Beleza? Vou até colocar aqui. Corte parede. Só para a gente saber diferenciar ali. Beleza? Achura de corte de parede. Na hora que eu clicar aqui, eu posso rotacionar ela 45 graus. Do jeito que eu achar interessante. Beleza? E aqui. E aqui. Pronto. Beleza. Perceba um detalhe. Ele criou essa achura fora do grupo. Já nós vamos transformar tudo para dentro do grupo. Tá? Sem medo de ser feliz. E aí, ó, eu tenho uma achura, 2 achuras, 3, 4, 5 achuras. Vou dar um Ctrl X, recortar e vou colar ele dentro do grupo. Por quê? Porque este grupo aqui, eu vou colocar ele dentro de uma layer específica que eu criei aqui dentro, que seria a minha planta do térreo. Tá? Vou ligar ela aqui, vou pegar a planta do térreo e vou aplicar ao grupão. Por quê? Por que eu tenho que fazer com que esse grupo esteja dentro de uma layer específica? Para ele não interferir nas outras cenas, tá bom? Então eu posso mover esse cara para onde eu preciso, né? No caso seria para cá, beleza? E aí, ó, perceba que eu tenho um corte aqui, né? Eu tô mostrando esse grupo aqui. Só que se na minha cena eu tenho configurado para que a pastinha de cortes não esteja sendo mostrada, né? Ó, ele desaparece ali das outras cenas, ó. Beleza? Por isso que eu fiz dessa forma. Vamos fazer a mesmíssima coisa para o corte A e para o corte B. Tá? Então, ó, perceba que aqui no corte eu tô vendo o que está por trás, ó, né? Por quê? Porque aqui eu configurei um estilo específico, né, ó, para não mostrar o section fill. Aqui, ó, ele não está ativo, ó,
Se eu ativar, ele fica tudo branco, preenchido. Eu não quero que ele fique preenchido porque eu vou criar um grupo, vou criar uma face para fazer o plano de corte, né? Ou o preenchimento de corte. E é a mesma coisa, clicar com o botão direito, vou vir aqui criar grupo a partir do corte e vou mover ele um pouquinho para dentro, 1 milímetrozinho para dentro, beleza? Só para facilitar a nossa visualização aqui agora, eu vou jogar ele uns 10 metros aqui para o lado. E olha só que interessante, deixa eu mostrar aqui de novo a visualização. Ó, voltar aqui na modelagem, vai ser mais fácil. Ó, ele é um grupo vazado, né? Ó, ele não tem nada ali. Se eu crio com o nosso pluginzinho de criação de faces, Shift F, né, um atalho que a gente configurou, eu tenho todas as faces ali configuradas, criadas dentro desse grupo, tá? E aí eu posso criar as achuras do jeito que eu quiser. No caso, vou procurar aqui agora as linhas, vou manter o mesmo padrão, né? Vou manter o mesmo padrãozinho aqui, lembrando que eu estou usando a mesma tag, que é o Ashura corte parede, né? Criei aqui, beleza? E vou pegar aqui agora por fim e vou criar uma nova que é o concreto. Por exemplo, vou aqui. E aí no caso a Ashura vai ser de concreto. Tá? Concreto, deixa eu ver se ele tá com uma densidade legal. Opa, cliquei errado, não é na terra, é aqui. Opa. E criar no lugar certo. Beleza? E aqui a gente vai criar o de terra, beleza? Aqui no caso, eu acho que eu vou poder aumentar o tamanho. 60 aqui. Fica legal. Beleza, tá? Aqui no caso, a única coisa é a tag, né? Que eu fui querer fazer na pressa aqui e não coloquei ela na tag certa. Vou criar uma tag nova. Opa. Vou criar uma tagzinha nova aqui. Vou colocar Ashura corte terra, né? Aterro, enfim. Selecionar ela, aplicar ela bonitinha aqui, beleza? E vou selecionar então essas achuras que a gente acabou de criar. Dá um Ctrl X, dá um Ctrl Shift V para colar elas lá dentro. Um detalhe importante é que eu não fiz aqui a de madeira, mas eu vou fazer, tá? Aí eu poderia usar a achura que eu quiser, né? Eu poderia, mas eu vou criar aqui de madeira, beleza? Só pra gente ter isso daí bonitinho, só pra não ter problema, tá? E eu vou procurar aqui o End Grain, aí tem vários tipos, tá? Você procura aí o que você achar mais legal que parece madeira. Esse aqui tá legal, a densidade talvez aumente um pouquinho, beleza? Tá ali aqui um pouquinho, não vai fazer muita diferença o alinhamento dele, né? Aí beleza. Lembrando de colocar ele aqui dentro. Pro X. Beleza. E esse cara aqui eu vou colocar ele dentro dentro do plano dele, né? Que é o corte A. A layer de corte A. Beleza? No caso ele está desligado, né? Aí, mover ele aqui os 10 de volta. E aí a mesma coisa lá pro corte B. Vamos lá pro corte B. Mesmíssima coisa. Criar. Você pegou o esquema já, né? Criar o grupo a partir do corte. Mover ele um pouquinho aqui para dentro para ele ficar visível. 0,001, criar as faces, vou mover ele aqui 10 só pra gente fazer rápido o negócio, e a gente vai brincando aí. Aí, no caso, né, vai muito da sua vontade de fazer, né, a coisa acontecer aí bonitinho. Eu vou fazer as madeiras primeiro, mas não precisaria fazer as madeiras, né, vai muito do qual que é o nível que você vai querer colocar aí de preciosismo no teu desenho. Eu vou colocar assim, vou vir aqui na terra, que era 60, e aí por isso que é interessante a nossa propriedade aqui que a gente tem de copiar a propriedade na versão Pro do plugin. Às vezes você não lembra qual que foi vamos dizer assim, qual que foi o nível de escala, né, que você utilizou. Então já vou mostrar como que você pode usar ele a seu favor. Vou só terminar aqui usando linha, e eu não vou nem me preocupar muito, tá? Eu vou colocar, só vou lembrar de colocar ela rotacionada, né? E boa. Beleza. Lucas, mas não foi bem essa, né, o tamanho aqui do concreto, talvez não tenha sido esse o tamanho das linhas, não tem problema. Por quê? Porque olha só que interessante, se eu vir aqui em corte A, com Ashura, eu posso usar a propriedade de copiar, aqui ó,
Vou pegar aqui do concreto que eu sei que está errado. Ó. Ele pegou a propriedade, vou lá no corte B, aqui, e eu vou aplicar na Ashura direto. Ó. Você vai ver que ele vai pegar aquela propriedade e aplicar ela. Posso voltar aqui de novo, Alt, para vir com o conta-gotas, peguei aqui a propriedade, vamos ver se estava diferente ou não. Estava a mesma coisa. E aqui está certinho também. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora de trabalho aqui? Colocar essas Ashuras todas, né, dentro do grupo e selecionar o grupo e colocar ele dentro de corte B. E aí eu vou jogar ele aqui para trás, os 10 metros. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, corte A, não é a diferença de um corte para o outro, e assim por diante. Beleza? E aí na planta também dá uma bela de uma diferença. Vamos salvar esse garotinho aqui e vamos atualizar ele lá no layout para a gente ver a diferença. Tá? Vou pegar aqui, dar um update model, você já vai ver que ele já vai puxar aqui dentro. E aí vai muito da sua vontade de fazer, configurar os pesos de linha e tudo mais. Vantagem é, se você tiver sempre o mesmo padrão de layers, aqui eu fui criando, né, durante a aula e tudo mais, mas se você tiver sempre o mesmo padrão de layers, fica mais fácil de você gerenciar isso, inclusive no template do layout, né? Aqui, ó, por exemplo, eu acho que ficou muito espaçado, então eu vou voltar aqui, eu posso editar, por exemplo, aqui a linha, né, da minha Ashura, vou editar ela e vou colocar 0,025. Vou dar um Enter. Ó. E já melhorou, né? Ele aumentou aqui a densidade. Posso pegar agora a propriedade do conta-gotas e copiar para as outras Ashuras. Aqui no caso, eu vou editar essas daqui. Beleza? Muito bem. Aqui no caso, ó, ele rotacionou sem querer. Vou vir aqui em editar editar essa Ashurinha aqui e posso rotacionar ele 2 vezes. Opa. E pronto. Agora foi. Pronto. Opa. Aqui estava certo? Ou esse aqui que está errado? Ah, esse aqui que está errado. E eu estava errando todos por causa dele. Tá todo mundo para cá. Pronto. Eita, não devia ter editado nenhuma. Tava tudo certo e eu achei que estava errado. Beleza, não tem problema. Vamos lá para o corte, pegar a propriedade aqui, né? Copiar aqui a Ashura. E vamos lá para o corte A para aumentar a densidade dele também no corte. Beleza? E vamos aqui no corte B. Densidade. Salvar como. Beleza? Vamos lá para o layout e dar uma atualizada. E aí é o seguinte, aquilo que eu falei, você pode melhorar peso de linha, se você quiser. Né? No caso aqui, eu acho que fica mais fácil você só editar a cor. Tá, ó. Estou aqui, ó, densidade, vou vir aqui, vou pegar aqui em corte de parede, eu vou colocar aqui uma cor específica, que é o meu cinzinho ali, um cinzinho um pouquinho mais escuro, por exemplo, e já vai dar uma aliviada no peso. Mas ao mesmo tempo vai manter a importância hierárquica de parede aqui para o desenho. Ó. Ficou legal. Ver se ele pegou, se eu pegar esse aí, ó, ele atualizou bonitinho. Tá? E aí a mesma coisa. Posso vir aqui agora na próxima cena, fazer a mesma. Ó, ele já pegou, né? Ó, e do madeira e tudo mais. Vou fazer a mesma coisa com a Ashura de parede. Tá? Corte parede. Poderia copiar de uma viewport para outra também, mas eu não vou fazer isso para não ter problema de pegar propriedades que eu não quero, tá? E a mesma coisa, vou pegar aqui a de madeira. Opa. De terra eu vou deixar. E a de madeira eu vou mudar ela para um cinzinha também. Beleza? Dá um OK aqui. Beleza? De concreto tá legal, acho que a de terra também vou mudar, a de concreto eu vou deixar do jeito que tá. Beleza? Vamos pegar aqui. Pronto, ele vai dar uma suavizada aqui e vai manter o concreto mais bacana. Bom, beleza. Então olha só a diferença, né? O desenho ele fica um pouquinho, né? Um pouquinho mais bacana, né? Um pouquinho mais bacaninha. Poderia estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Olha só que legal das Ashuras, né? Das elevações. Dá uma diferença colossal ali, né? Aqui é a mesma coisa, né? Só a questão de dar uma desenhada aqui
padrão. Para um cinzinha, já vai dar uma cara bacana aqui, beleza? Olha só. Olha só que interessante. Lucas, precisaria necessariamente fazer toda essa volta para fazer isso aqui? Aí vai da sua preferência de representação gráfica. Eu, particularmente, para elementos em corte, assim, parede, principalmente, eu nem trabalho com essa achura aqui em linha, né? Que seria a ANSI 31 do CAD, né? Mas eu não deixaria assim. Talvez, se você quiser fazer uma coisinha ali num concreto, né? Quer fazer uma representação aqui na terra, pode ser que seja interessante. Mas eu, particularmente, acho um trabalho muito grande. Agora, se você for olhar... vamos fazer um comparativo interessante agora. Tenho esse daqui, que está com a achura e tudo mais, mas nessa planta, se eu ligar a achura de revestimento de piso, né, que ela está desligada, você vai ver que ela não vai ficar tão longe. Ó. Só preciso ajustar aqui a questão do peso dela. Né? Eu vou colocar aqui um peso pequenininho e vou colocar uma cor também aceitável. Você vai ver que fica interessante também. Esse daqui dá um refinamento maior? Dá, mas aqui para revestimentos, né, para representação gráfica de faces, o Grola Etch ele já detona, né, mais do que é o caso próprio da própria elevação. Né? Se a gente for lá nas elevações, ó, essa daqui não fiz nada de corte, né, não fiz nenhuma configuração de corte, mas a elevação ficou bacana porque tem a achura aplicada ali, beleza? Então espero que vocês gostem do Grola Etch, tá? O link tá aqui embaixo para você baixar ele, para você se cadastrar e baixar ele. E se você tiver afim, né, na hora que você baixar ele, vai ter lá uma oferta para você fazer a compra também, beleza? Então, gente, obrigado aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Você pode usar ele para muitas coisas. Colocar a cor, aquilo que vai ser demolição, aquilo que vai ser construção, enfim, é muito bacana, tá? Último recado, né? Eu não mostrei como é que... Aí, na própria página de baixar o plugin, né? Tem os tutoriais de como criar as achuras personalizadas e tudo mais. Beleza? Então, aproveitem aí o Grola Etch, espero que vocês gostem. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.